Muito bem, então agora vamos resolver algumas questões para a gente fechar essa parte aqui de mudança de estado. Temos aqui o nosso primeiro exemplo. A figura a seguir representa o diagrama de fases fora de escala da substância água pura. Considere que 100 gramas de água recebam calor sofrendo uma transformação sob a pressão constante de 1 atm. São dados calor específico do gelo, calor específico da água, calor latente de fusão do gelo. Determine, letra A, o que ocorre nos pontos A, B, C, D e T. Muito bem. Então, vamos lá. Pessoal, o gráfico é esse aqui do lado. E você pode perceber o seguinte, e como esse gráfico aqui ele é para a água, nós sabemos que essa parte aqui, ela representa o estado sólido, né? Então, aqui nós temos a parte que ela é sólida. Essa outra aqui é a parte que está líquida. Então, vamos colocar aqui, aqui nós temos o estado líquido. E esse aqui está no estado gasoso, tá? Vou colocar aqui no estado de vapor. Então, a letra A quer saber o que está acontecendo nos pontos A, B, C, D e T. Então, vamos lá. Letra A. O ponto A, pessoal, ele está dentro dessa área aqui, que é uma área sólida. Então, o ponto A, o objeto, ele está no estado sólido, tá? Então, vou colocar aqui que o ponto A encontra-se... Então, ponto A encontra-se no estado sólido. O ponto B está aqui, ó. O ponto B ele está exatamente em cima dessa curva. Então, significa que o ponto B ele está em transição entre o estado sólido e o estado líquido. Então, podemos anotar aqui que o ponto B ele encontra-se em estado de transição do sólido para o líquido. E o ponto C? O ponto C ele encontra-se ali praticamente dentro do estado líquido, né? Então, vamos colocar aqui, você está no estado líquido. O ponto D, ele está no estado de transição. Dessa vez, ele está saindo do estado líquido e passando para o estado gasoso, né? Para o estado de vapor. E, por fim, nós temos agora o ponto T. O ponto T também está em estado de transição, no caso do sólido para o líquido ou vapor. E assim nós concluímos aí a letra A. Letra B. O valor da temperatura θD. Então, quer saber que temperatura é essa? Então, vamos lá. Letra B. θD é igual. Olha só, θD está bem aqui, pessoal. Como ele está falando que a substância é água pura e o ponto D é o ponto de transição de fases, ele está saindo do líquido para o estado gasoso a uma pressão de 1 atm, significa que a temperatura em 1 atm tem que ser de 100 graus Celsius. Então, a temperatura em D tem que ser igual a 100 graus centígrados. Tá aí a resposta para a letra B. Letra C. A letra C está pedindo aí a quantidade de calor que a água necessita receber na transformação do ponto A até o ponto C. Então, aqui, ó, do ponto A até o ponto C. Certo. Então, é o seguinte, do ponto A, o que vai acontecer? No ponto A, a temperatura está aqui, é de menos 20 graus Celsius. Então, a água ela tem que, primeiro, aumentar sua temperatura, e ela vai aumentar de menos 20 até chegar no zero, tá? Por quê? Porque do menos 20 até o zero é um processo de calor sensível, onde muda a temperatura, porém não muda a fase. Quando ele chega em 0 graus Celsius, o que vai acontecer? A água ela vai manter essa temperatura de 0 graus, porém ela vai sair do estado sólido para o estado líquido, que é o processo de calor latente. E depois do zero,
ele vai aumentar a temperatura até chegar no ponto C, que a temperatura é de 30 graus, que é outro processo de calor sensível. Então, para a letra C, essa quantidade de calor que ele está querendo tem que ser a quantidade de calor sensível do gelo, mais a quantidade de calor latente ali do gelo, mais a quantidade de calor sensível da água, ou seja, 3 quantidades de calor. Então, eu vou colocar aqui, a primeira quantidade de calor vai ser a massa da água multiplicado pelo calor específico do gelo, tá? Vou botar até um C gelo, tá? C de gelo. Multiplicado agora pela variação da temperatura em questão, somado aqui com o calor latente de fusão do gelo. No caso, vai ser a massa multiplicado pelo calor latente de fusão, o LF. Somado agora com o calor sensível da água, que é a massa vezes o calor específico da água, vou botar o Azinho aqui, multiplicado pela variação da temperatura da água. Agora aqui é só substituir os valores, tá? Vamos repetir aqui o Q, que é igual. A massa, ela está valendo 100 gramas, tá aqui, ó, 100 gramas. Você observa também que o calor específico do gelo, da água, o calor latente de fusão, eles têm grama também, ó, cal por grama. Então, como eles têm grama como unidade de medida, a massa não precisa converter, porque ela já está em grama. Então, eu vou colocar aqui, a massa está valendo 100. O calor específico do gelo é 0,5. Vou botar aqui, ó, 0,5. Variação da temperatura. Como a temperatura está aumentando, ó, de menos 20 até 0, então a variação de temperatura é 20, tá? Mas, para não restar dúvida, eu vou fazer um cálculo aqui. Variação de temperatura é a temperatura final. Como ele vai sair aqui do 20 e vai passar por 0, então é a temperatura final menos a inicial, que vai ser o menos 20, ó. Menos 20, fechou parênteses. Então, essa variação de temperatura é igual a 0. Jogo de sinal aqui, ó, menos com menos vai dar mais 20. E variação de temperatura é igual a 0 mais 20, que vai dar 20 graus centígrados. Essa aqui que vai variar do gelo. Então, vamos multiplicar aqui por 20. Somado com a massa aqui continua sendo 100. E o calor latente de fusão aqui do gelo vai ser 80, tá aqui no canto. Multiplicado por 80, mais a massa, que continua sendo 100. O calor específico da água, que vale 1, está informado aqui no lado, ó, 1. E a variação de temperatura. Do zero, a temperatura vai aumentar até no ponto C, que vai valer 30 graus. Está aqui, ó, 30. Então, vamos multiplicar por 30. Quantidade de calor é igual. E é só multiplicar. 100 multiplicado por 0,5 vai dar 50. E 50 vezes 20 vai dar um total de 1.000. Somado com 80 vezes 100, 8.000. Somado com 100 vezes 1 vai dar 100. E 100 vezes 30 vai dar 3.000. Agora aqui é só somar tudo. 1.000 mais 8.000 vai dar 9.000. E 9.000 mais 3.000, nós temos um total de 12.000 calorias. Então, é 12.000 calorias, ou então vocês podem colocar 12 quilocalorias, tá? Então, tá aí respondido a letra C. A próxima questão. Aquece uniformemente um recipiente contendo 500 gramas de gelo a 0 graus Celsius, derretendo completamente. Supondo que todo o calor tenha sido usado apenas para a fusão do gelo e considerando a densidade do gelo igual a 0,92 gramas por centímetro cúbico, a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico e o calor latente de fusão do gelo, LF, igual a 80 cal por grama. Calcule. Letra A. A quantidade de calor necessária para derreter todo o gelo. Certo. Então é o seguinte, o recipiente ele tem uma massa de 500 gramas de gelo e ele está a 0 graus. A ideia é derreter esse gelo que está a 0 graus. Então, como o gelo já está a 0 graus, o único calor que ele vai receber vai ser o calor latente de fusão do gelo. Então, letra A,
a quantidade de calor tem que ser igual a massa multiplicado pelo calor latente de difusão do gelo. Vamos repetir aqui de novo. Ó. A massa em questão é 500 gramas. Vamos colocar aqui 500. E o calor latente de difusão do gelo está aqui embaixo, ó, é 80. Então, vamos multiplicar por 80. Assim, essa quantidade de calor é igual. 5 vezes 8 vai dar 40. Então, nós temos um total de 40.000 calorias. Tá aí, respondida a letra A. Agora, a letra B. A letra B estava pedindo aí para a gente calcular a variação do volume que ocorre na fusão. Essa variação de volume, pessoal, é o volume final menos o volume inicial. Mas nós não temos o volume dado diretamente aí, tá? O que é que nós temos? Nós temos aqui a densidade, tá? Temos a densidade da água e a densidade do gelo. Aqui a densidade do gelo não sendo esse valor, e essa aqui é a densidade da água. Nós sabemos que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, o volume ele pode passar para esse lado e a densidade já vem dividindo. Assim, nós encontramos que o volume ele tem que ser igual a massa dividido pela densidade. Então, essa variação do volume aqui, ó, nós podemos colocar que é o volume final, no caso vai ser a massa dividido pela densidade final. Como ele passou de gelo para a água, então vai ser a massa dividido pela densidade da água, né? Então, vamos colocar o dA aqui, densidade da água, menos o volume inicial, né? Que vai ser a massa dividido pela densidade do gelo, que foi o que começou o processo. Então, dG. Assim, essa variação do volume é igual a massa em questão, que é 500, dividido pela densidade da água, que é 1, menos a massa do gelo, que continua sendo 500, dividido pela densidade do gelo, que é 0,92. A variação do volume é igual. 500 dividido por 1 vai dar 500, menos 500 dividido por 0,92 vai dar 543,48. Fazendo a subtração, essa variação do volume é igual. Esse aqui é o número maior, então o resultado é negativo. Vai dar menos 43,48 centímetros cúbicos. Então, essa aqui vai ser a variação do volume. Então, por que foi que ficou negativo? Ele ficou negativo porque está indicando que o volume ele acabou diminuindo. Antes, o gelo ele tinha um volume maior do que a água no estado líquido. Tá? Lembrando aí que a água ela é uma substância que ela faz o contrário que as outras substâncias. As outras substâncias, quando você esfria, ele diminui seu volume. Mas a água, quando ela vai congelar, de 3 graus Celsius até os 0 graus, ele vai congelando, a água, em vez de diminuir o volume, ela faz aumentar. Então, a água ela é um caso diferenciado, onde no momento que ela congela, em vez de diminuir o volume, ela aumenta o seu volume. É por isso que em situações onde colocamos em nosso refrigerador água numa garrafa de vidro, numa jarra de vidro, no momento que congela, o que é que vai acontecer? O vidro ele acaba diminuindo o seu volume, enquanto a água ela faz o contrário, ela aumenta o volume. A consequência que se tem quando o vidro diminui o seu volume e a água aumenta o seu volume ao ser congelado é que aquele vidro ele acaba rachando, ele acaba quebrando no momento que a água acaba congelando. Mas se você coloca a água em uma garrafa PET, por exemplo, e bota para congelar, a garrafa PET também diminui o tamanho. Porém, ela é muito mais maleável, se ela é capaz de ser esticada ali do que o vidro. Então, a garrafa PET ela não chega ali a rachar, tá? Pois ela, embora ela está diminuindo, está comprimindo, mas ela acaba sendo esticada pelo crescimento da água. Então, qual é a consequência ali? No momento que você tira aquela garrafa pedrada ali do congelador, aquela garrafa PET cheia de água congelada, e você deixa um instantinho ali fora,
Quando você for abrir aquela garrafa, o que ela vai fazer? Ela vai jorrar um bocado de água ali, vai até molhar aquela área. Por quê? Porque o gelo ele continua ocupando bastante espaço e a garrafa ela continua com volume menor. Então a pressão está bem maior do que antes, tá? Devido à temperatura que ele se encontra ali. Garrafa diminuindo em tamanho e o gelo crescendo, consequência que quando você destampar a tampa, com certeza vai derramar a água ali. Tudo bem? Compreendido aí? Então, vamos para a próxima parte. Última questão. No diagrama de fases da figura a seguir, a linha azul representa a curva de fusão ou solidificação de certa substância pura. E aí temos o diagrama, né? Letra A. Em que fase se encontra a substância no ponto A, C e D? Então, vamos lá, pessoal. Letra A. Ele quer saber qual é a fase que se encontra o ponto A, B, C e D. Então, vamos lá. O ponto A, ele está aqui, ó. Então, nesse lado, a substância ele encontra-se na fase sólida. Então, podemos dizer que aqui ele está no estado sólido. Aqui, ele tem que estar no estado líquido, né? Então, você observa que o ponto B, ponto C e o ponto D estão na fase líquida, né? Então, vamos escrever o seguinte, que o ponto A sólido e o ponto B, C e D são líquidos. Então, tá aí. Agora, o próximo, a letra B. Descreva a transformação experimentada quando a substância passa do ponto A para o ponto B, para o ponto C e D, respectivamente. Então, vamos lá. Do ponto A para o ponto B, ele passou da fase sólida para a líquida, porém, é diferente para cada situação que ocorre aqui. Ó. Do A para o B é uma situação, do A para o D é outra, e do A para o C é outra. Olha só, do A para o B, o que aconteceu aqui? A temperatura mudou. Olha só, a temperatura antes era θ2, passou para θ3. Porém, a pressão se manteve constante. Então, podemos escrever aqui que do A para o B, a pressão é constante e a temperatura aumenta. Agora, do A para o D, olha o que acontece. A pressão ela diminui e a temperatura aumenta. Então, vamos botar aqui, ó. E agora está faltando do A para o C. O A para o C, você observa que a temperatura é constante. Não muda a temperatura, mas a pressão ela diminui. Então, vou colocar aqui em cima, continuação da letra B, ó. Então, mantive a temperatura constante e diminuí a pressão. E está aí resolvido a letra B. Então, pessoal, com isso aí, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero ter ajudado vocês a compreender esse assunto. Nós nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.